comigo a tua Bíblia. Mateus 14:13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu quero meditar com vocês sobre esse tema hoje, sobre confiarmos em Deus, descansarmos em Deus. Nós estamos fechando um ano. Eu creio que esta reunião, ela vai te fortalecer na fé, ela vai te renovar na fé. Amém? Eu li um texto sobre um milagre. Eu li um texto quando Jesus fez esse milagre extraordinário. Todo milagre é extraordinário, mas esse aqui de 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou tanto que alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou bastante. Depois sobrou um cesto para cada discípulo. Eles eram 12. Agora, esse milagre foi numa sequência, porque o ministério de Jesus na terra foi um ministério de poder. O ministério de Jesus foi um ministério de milagres. Diz que quando ele chegou aqui nesse lugar, ele encontrou muitas pessoas e curou as suas enfermidades. E também ensinou a palavra. Ele atendeu as pessoas. Então você vai ver em Atos 10:38, diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito Santo e poder. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então o Evangelho é o poder de Deus. E aqui nós temos então Jesus curando os enfermos. Jesus fazendo um milagre. Que também é algo que nem se imaginava que era possível. Mas é o que diz em Efésios. Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, além de tudo quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Eu ministrei agora no Natal sobre o nascimento de Jesus, e um dos pontos que eu enfatizei foi quando ali Maria se encontrou com Isabel. Quando eu medito sobre os feitos de Deus, eu quero curtir e assim ver como deve ter sido isso, né? Isabel era avançada em idade e estéril, e estava grávida. Maria era jovem e virgem, e estava grávida. Então, veja bem, que encontro foi esse, né? Algo sobrenatural. Uma senhora avançada em idade, estéril, grávida. A outra, jovem e virgem, sem ter contato com o homem, grávida. Este é o Evangelho. Para Deus nada é impossível, e não haverá impossível em todas as suas promessas. Agora, quando nós somos salvos, e quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos ver, inclusive, que Deus, Ele usa a igreja com milagres, e os milagres, eles tocam as pessoas. Os milagres têm como finalidade manifestarem o amor de Deus, manifestarem a bondade de Deus. E também os milagres são sinais que indicam o caminho. Os milagres não trazem a salvação, mas indicam o Salvador. Um milagre indica o Salvador. Um milagre mostra quem é Cristo. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, a igreja, ela não pode pensar que os milagres
são somente para a proclamação do Evangelho. Não, nós, diz a Bíblia, somos justos, justificados pela fé por algo sobrenatural. Nós vamos viver pela fé, e essa fé é uma confiança em um atuar do sobrenatural de Deus. Então nós precisamos crer no sobrenatural de Deus na caminhada. Nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes da Escritura para sermos fortalecidos na fé. Temos ainda mais certeza, temos ainda mais convicção. Quando você lê que o justo viverá pela fé, a fé não é uma imposição dada por Deus. A fé não é um fardo dado por Deus. A fé é Deus nos conquistando. A fé é Deus com atos, com palavra, com sua presença, nos conquistando, nos tirando de nossas limitações, nos levando a crer nele de forma simples, e ele é sobrenatural, e assim nós vamos ser nele vencedores, e vamos desfrutar de um Deus poderoso a cada dia, amém? Agora eu quero meditar sobre 2 milagres, esse aqui, que é a multiplicação dos pães, e depois Lucas 5, a pesca maravilhosa. Não abra ainda em Lucas 5, depois nós vamos, primeiro vamos meditar nesse aqui. Mas aqui nós temos algumas coisas interessantes. Nós temos, primeiro, Jesus. E nós temos um momento importante que era o final do dia. Jesus curando os enfermos, ensinando a palavra. O dia passou. E diz que chegaram nele e disseram para ele: mestre, o dia está acabando. Nós temos que deixar esse povo embora porque não tem comida para esse povo todo. Gente, guarde isso. Ele tem a solução e sabe o que está acontecendo. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele tem a solução para todas as coisas. E também Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Mas é importante quando nós tornamos de nossa parte expressa, em palavras, em atitudes para Ele, e expomos o que está acontecendo, nós estamos dizendo para Ele que nós cremos que Ele pode nos ajudar. Então, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como você chegou aqui hoje. Mas se você abre o seu coração e diz como você está dizendo para Ele: eu creio que Tu podes me ajudar. Amém? Então, quando levaram o assunto para Jesus, Ele sabia o que estava acontecendo. Mas Ele disse: que bom que vocês vieram, porque agora eu posso agir sob solicitação de vocês, porque vocês são meus discípulos. Tem que haver esse diálogo do Senhor com os seus discípulos. E eles disseram: mestre, o povo tem que ir embora. Ele disse: tem vocês mesmo de comer? Eles disseram: olha, nós não temos pão, nós não temos como fazer isso. Ele perguntou: o que vocês têm então? Eles disseram: nós temos 5 pães. Nós temos 2 peixes. Jesus disse: faz uma coisa, mande que o povo se assente. E depois que Ele deu essa ordem, dizendo: mande que o povo se assente, Ele deu graça aos pães. E aí houve uma multiplicação dos pães. Em João também está esse texto, em Lucas inclusive. Em Lucas fala que houve uma orientação de repartir o povo em grupos de 50. Mais ou menos 50. Deve ter escapado 1 ou 2 num grupo. Um deve ter dado com 49, o outro com 51. Mas a verdade é que o Senhor Jesus disse: mande que o povo se assente. E o povo se assentou. O povo se aquietou para ver o que ia acontecer. Certamente havia uma inquietação, havia uma ansiedade: o que nós vamos comer? O dia está acabando. Mas quando Jesus disse:
peça para o povo se assentar. Eles se assentaram. Quanto tempo tu acha que leva para fazer 5.000 pessoas, no mínimo, que tinha ali, mais, se assentar e dividir em grupo de 50? Quanto tempo tu acha que leva? 10 minutos? Hein? Eu quero falar esta noite sobre quietude, sobre ouvir, confiar e crer. No Salmos 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei o quê? Que eu sou Deus. Numa outra versão diz, né, deixem de lutar, se aquietem. Também nós temos Isaías 30:15 que diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade, na paz, a vossa segurança, a vossa vitória. Então, nós temos que entender que uma vez que nós fomos salvos, que nós somos já a igreja, filhos de Deus, nós temos que viver uma vida de confiança. Nós temos que vencer coisas como a ansiedade. Nós temos que vencer isso. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que crer que Deus sabe todas as coisas e Ele tem poder para nos socorrer e nos ajudar. Então, quando os discípulos disseram para o povo: se assentem, alguém deve ter perguntado: mas o que vai acontecer? Outro disse: fique tranquilo, tem 5 pães e 2 peixes. Vai dar milagre, não se preocupe. Mas o povo se assentou. O povo se assentou, porque o povo creu. E diz a Bíblia: se creres, vereis o quê? A glória de Deus. Então, certamente Deus nos trouxe aqui esta noite para fazer algo em nossa vida, mas primeiro para nos dar quietude. Te assenta. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. É um outro milagre. É um milagre aqui que também diz que aquilo que a nossa experiência não alcança, nós temos que entender, Deus faz. Nós estamos falando de pescadores hábeis, de homens do ofício, que haviam passado uma noite toda tentando pegar algo e tinham fracassado. E diz aqui que o Senhor Jesus depois os orientou para voltarem a pescar, inclusive lá no fundão, ao largo, quer dizer, lá no fundo. E eles creram e foram. E nós temos aqui então um milagre de uma pesca maravilhosa. E se é gente que não gosta de quebrar a cara, o pescador. Então, uma frustração. E os caras eram profissionais e tinham passado a noite. Eu me lembro quando nós éramos jovens, ali pelos anos 73, 74, nós vimos para Santa Catarina com o nosso pai, nós éramos garotos, e tinha uma pesca chamada arrastão. E se tirava o arrastão 6, 7 da manhã, e nós íamos lá ver.
aqueles peixes vinham pulando, os camaradas, né, se sentiam um herói. Cada vez que eles puxavam aquela rede, estavam puxando um troféu. Mas agora, você lê um texto diferente. Você lê pescadores que viviam disso. Tinha uma empresa familiar, inclusive. Já estavam lavando as redes. Guardando. Mas quando Jesus chegou, no versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto da praia, do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E Jesus pediu um barco emprestado, inclusive pediu o barco do chefe. E começou a ensinar a palavra. E depois, ele disse: agora, voltem a pescar. Jesus fez um milagre incrível. Agora, eu te faço uma pergunta. Por que ele não fez o milagre quando ele chegou? Quando ele chegou, ele viu que os caras tinham fracassado. Quando ele chegou, ele viu que os pescadores estavam abatidos, tristes, frustrados, né? Lavando as redes, guardando ali. Ele viu isso. Por que não fez o milagre naquela hora? Por quê? Porque ele queria trabalhar com o coração deles. Ele queria ensinar a eles algumas coisas. Uma delas era a confiança e a quietude. Sabe, nós temos que entender uma coisa. Se Deus entregou o seu Filho por nós na cruz, como diz Romanos 8:32, diz que Ele nos dará com o seu Filho agora todas as coisas. Até uma pergunta: porventura não nos dará no seu Filho todas as coisas? Nós temos que crer que se Deus é por nós, realmente quem será contra nós? Nós temos que crer que se Deus pagou caro por nós, nos salvando no sangue do seu Filho, nós temos que crer que Deus cuida de nós. Em 1 Pedro 5 diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele o quê? Tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de nós. Nós temos que crer isso. Só que nós somos ainda muito imediatistas, nós não temos paciência. Eu quero dizer uma coisa para ti: e a nossa falta de paciência, a nossa agitação, a nossa angústia nos atrapalha, gera dúvida, insegurança e não nos deixa desenvolver fé. Nós não crescemos assim. Às vezes a gente quer ver um milagre, né? É agora, Deus. E Deus diz: só um pouquinho, te aquieta. Jesus ali em Mateus 14 diz que ele disse: primeiro se assentem, me deem os pães. Depois que se assentaram, ele deu graça. Às vezes a nossa agitação, a nossa ansiedade não nos deixa crer e receber. Nós temos outros milagres na Bíblia que houve também essa manifestação da quietude. Quando Jesus ressuscitou o filho único da viúva de Naim, diz que ele se aproximou, disse para aquela viúva: não temas, não chora mais. Diz que ele tocou o corpo. E assim que ele tocou o corpo, ele deu um tempo. As pessoas que estavam levando o corpo pararam. Ele não curou o jovem. Ele não curou o jovem com o cortejo andando. Vê isso, Lucas 7:11, a partir dali. Você vai ver que ele não fez o milagre enquanto o cortejo andava. Ele se aproximou e disse: mulher, não chora mais. E quando ele tocou o corpo, o cortejo parou. Quando as pessoas que levavam o corpo pararam, ele disse: agora, jovem, levanta. Muitas vezes, queridos, nós queremos o milagre não andar. Às vezes nós queremos ferrar o cavalo no galope. Não tem tempo. Joga uma, cada vez que o bichinho levantar a pata, joga uma. Nós somos filhos de Deus, nós temos que confiar em um Deus. Nós temos que entender que Deus sabe todas as coisas e tem a solução e pode nos abençoar em tudo que nós precisamos. Vamos nos aquietar, vamos saber que Ele é Deus. Em vos converterdes, em sossegados, está a vossa salvação. Jesus podia ter feito um milagre quando chegou, mas não fez. Não fez. Jesus também, na questão da multiplicação dos pães, quando ele chegou,
e ele viu que tinha uma multidão esperando. Ele sabia que ele ia demorar para ministrar, ele ia demorar para curar os enfermos. Ele podia ter dito também, ó, o seguinte, chamar os discípulos, ó, aqui, ó, vamos se organizar. Olha essa multidão toda, lá no final da tarde eles vão precisar de comida. Vamos atrás de comida, senão lá vai dar uma correria no final da tarde. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe como te abençoar. Então, eu creio que não deve ter sido fácil para os pescadores ficarem ali ouvindo, mas foi bom para eles. Foi importante para eles. Foi importante. Eu tive duas experiências aqui na quinta. Uma irmã, que está aqui inclusive, eu vi, que veio e disse para mim, minha filhinha está doente. E disse, eu estou muito angustiada. Eu estou agitada. Eu falei, irmã, te aquieta, te acalma. E uma outra pessoa, quinta-feira, me disse, pastor, estou trazendo hoje o meu último dízimo, porque eu estou desempregada. Também estava angustiado. Eu disse, te acalma. Meu irmão, minha irmã, se você entrar e meditar no que significa a tua salvação, no que significou Deus enviar o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo ter andado por esta terra, nasceu de uma virgem, ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele venceu Satanás, ele por onde passou curou os enfermos, dizem Marcos, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele curou os cegos, curou os coxos, ressuscitou os mortos, ele fez coisas incríveis. Se tu meditar o que é a nossa história como cristão, você vai dizer, eu estou num contexto de vitória. Bênção de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus, ouvindo essa palavra que certamente tocou o nosso coração. Pai, toca-nos pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, Tua graça, Tua bondade, Senhor. Oramos pelo Teu milagre, pelo Teu socorro, Teu sobrenatural em cada vida agora que nos assiste, na família, nas finanças, na saúde. Abençoa, Deus, financeiramente em todas as áreas. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Também eu quero te convidar para entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Mande o seu e-mail, acesse o nosso Facebook da igreja, acesse nosso site da igreja, você vai ver as imagens, fotografias da cantata e também ter maiores informações sobre o nosso ministério. Amanhã estamos de volta aqui então às 11 horas da manhã. Lembrando, amanhã de manhã tem Santa Ceia na sede e amanhã à noite também. E hoje estamos nas congregações de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Bom dia e até amanhã.